Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre os eventos climáticos que têm atingido estados da região Sudeste. Enquanto o número de dias chuvosos no estado de São Paulo triplicou nos últimos 70 anos, o Rio Grande do Sul em 2019 e 2020 passa por um período de seca. Por que esse tipo de fenômeno ocorre e de que forma as cidades têm se preparado para enfrentá-los? Comigo hoje aqui no estúdio estão a meteorologista Ludmila Pochmann e a coordenadora de Comunicação e de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Cibele Carneiro. Sejam bem-vindas à TV Câmara, é um prazer recebê-las aqui no TV Câmara Entrevista para tratar deste tema. E eu começo te perguntando, Ludmila, se há alguma razão já sabida, né, vocês da área da meteorologia realizam estudos periódicos sobre isso, por que nesse verão tem havido essa diferença tão grande entre os estados, com períodos muito chuvosos e aqui no Rio Grande do Sul bastante seca? Correto. Olá, Marjorie, olá a todos os telespectadores. Na verdade, existem fenômenos cíclicos, né, que ocorrem em determinadas épocas e que tendem a se repetir algumas vezes e outras não. Já estava prevista essa forte estiagem para o Rio Grande do Sul nesse ano de 2020, desde novembro do ano passado. Nós, meteorologistas, a gente vinha apresentando os prognósticos climáticos de que seria um ano de neutralidade em questão das temperaturas do Oceano Pacífico. E quando a gente tem essa condição de neutralidade em temperaturas, né, a gente não tem nem o fenômeno El Niño e nem o fenômeno Laninha, nós temos digamos, período de seca maior. No Rio Grande do Sul, ele é um estado que ele é muito abundante em questão de precipitação anual. Então a gente tem essas estiagens, né, esses períodos mais secos, mas comparados com regiões como o Sudeste e o Nordeste do Brasil, a gente não sofre tanto, a gente não chega a momentos de chegar a racionamento extremo de água. Então, quando a gente tem uma diminuição do acumulado de precipitação no estado, a população ela não fica confortável, porque não é a nossa normalidade. Quando nós temos essa redução das chuvas no estado, em alguns anos existe o que nós chamamos de Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um sistema de circulação em grande escala que traz ventos lá que entram no norte do Brasil, percorrem a Amazônia e vão sendo canalizados até o Sudeste. Quando essa condição climática ela também ocorre, né, essa formação, ela aumenta a questão de capacidade de umidade para essa região sudeste do Brasil, diminuindo então o nosso suporte, que seria o transporte dos ventos, né, de jato de baixos níveis, que frequentemente vem da Amazônia para o nosso estado. Esse corredor ele foi muito comum no inverno do ano passado, inclusive nós tivemos muitas chuvas no inverno de 2019 no Rio Grande do Sul, e agora ele se canalizou para o Sudeste e é um dos motivos também da gente ter essa diminuição da precipitação no verão de 2020 no estado. Aliado, digamos assim, às condições normais, nós já sabemos, há muitos anos já vem se discutindo isso, questão das mudanças climáticas, né? Muitos cientistas já não querem mais nem usar o termo mudanças climáticas e hoje em dia sim, crise climática. Eram prognósticos que eram feitos de que a temperatura global iria aumentar, né, em questão de décadas. Isso já ocorreu, não é mais uma verdade, não é uma condição irrefutável, ela já existe. Da Revolução Industrial para cá, a gente já teve o aumento de 1,1 grau Celsius na temperatura global. Em janeiro desse ano, a NOAA, que é o Instituto Oceanográfico Americano, já publicou que foi de 141 anos o janeiro mais quente já registrado no planeta. Então, condições normais de circulação climática aliados a essa crise climática estão chegando a esses extremos. Estiagem no Rio Grande do Sul e chuva em abundância na região sudeste. E isso tende a se agravar. Já em estudos da década de 60 para cá, houve o aumento da quantidade de precipitações extremas desses eventos, tanto de períodos fortes de estiagem, como foi o Sudeste em 2014, e agora de grande precipitação, eventos de chuva extrema.
E esses fenômenos, eles foram aumentando gradativamente. E pela perspectiva, né, por todos os estudos climáticos globais, isso tende a aumentar se não houver, né, essa contenção da emissão de gases e reeducação ambiental da população. Certamente. Cibele, além de jornalista, profissional da comunicação, tu tem uma atuação bastante voltada para essa questão climática, inclusive a tua atuação atualmente na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E aí eu te pergunto como que tu observas a forma como a sociedade, de uma forma global, está tratando a questão climática. De alguns anos para cá, né, principalmente motivada aí por uma mobilização da juventude via Greta, né, que é uma expoente aí desse processo, me parece que as pessoas estão começando a entender e dar atenção para esse tema, que não é uma coisa, vai acontecer no futuro, os problemas vão acontecer no futuro. Não, os problemas já estão acontecendo. Né, a Ludmila que acabou de colocar alguns impactos, né, ligados tanto à questão de precipitação extrema, né, alguns eventos extremos que acontecem, tipo agora recentemente a gente teve dia 15 de janeiro, a gente teve bem intenso, né, que mobiliza todo o poder público para depois, né, fazer o rescaldo de queda de árvores e, enfim, toda a questão ligada à iluminação pública. E, né, é um problema grande, fora as perdas para a iniciativa privada, para as pessoas, enfim. Mas me parece que a população está começando a acordar para o tema, né, e os gestores também, os gestores públicos de uma forma geral, né. Até então se duvidava da existência das mudanças climáticas, existia muita gente que falava, não, acho que não acontece, porque não se tinha a questão tangível, né? E é muito difícil você falar em gestão pública se você não tem coisas tangíveis, né? Fica aquela coisa do futuro, planejamento, enfim, será que é, será que não é? Porque não é algo consistente. Agora as coisas estão acontecendo, né? E, enfim, a gente tem uma oportunidade grande de trabalhar o tema, agora até vinculado à questão da revisão do plano diretor. Sim. Que, enfim, né, que acho que era justamente a minha próxima pergunta para vocês, assim, a cidade mais populosa da América Latina afetada com fortes períodos de chuva, a cidade de São Paulo. O quanto que a forma como as cidades têm crescido, de certa forma desenfreadamente, assim, para todos os lados, afeta a questão climática e causa tantos impactos, Ludmila? Eu trouxe uma colinha, vou me permitir utilizá-la, e né, nessas últimas precipitações extremas que a gente vem acompanhando na mídia, o estado de Minas Gerais, em 24 horas, registrou 172 milímetros de chuva. A cidade de São Paulo, também em 24 horas, 114 milímetros de chuva. Isso se repetiu também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O Espírito Santo bateu o recorde em 24 horas, 210 milímetros de chuva. Isso é uma quantidade muito abundante, é o que seria esperado, acumulado por um mês, cair em um dia em uma capital. A única capital planejada do país foi o Distrito Federal, né, Brasília, na década de 50, e o resto, todas as outras capitais e grandes cidades do país, elas foram crescendo, principalmente porque era questão de comércio, de organização da população próximas aos córregos, né, aos principais rios. São Paulo, então, é banhado pelo Pinheiros, pelo rio Tietê, e a cidade acabou crescendo em volta desses canais de água. A mesma coisa Belo Horizonte. Então, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Eventos Extremos no Brasil, ele já fez um mapeamento e praticamente 80% da população do Brasil está em áreas vulneráveis, né? Quem reside nas grandes metrópoles está em áreas de risco por causa desse mau planejamento. Né? O nosso país ele não tem uma questão de, por exemplo, assim, foi diagnosticada uma área de risco, não pode ser construído ali. Infelizmente, a população acaba ou retornando ou construindo em outras áreas até mais vulneráveis do que as que residiam anteriormente. E aí, a condição de crescimento urbano, a população voltando para os centros né, de metrópoles,
asfalto, né? Tu impermeabiliza a camada que seria de absorção de água da chuva. Tu coloca mais concreto, tu libera mais construções grandes e de empreendimentos com muito concreto. Tudo isso formam ilhas de calor, e aí quanto mais alta a temperatura no centro urbano, maior vai ser a evaporação e o impacto, porque quanto maior a temperatura, tu tem fenômenos de maior, digamos assim, potencialidade de destruição. São chuvas que se formam de maneira mais intensa, mais abrupta, e que consequentemente vão desaguar em determinados pontos, que é o que a gente chama de chuvas localizadas, com maior brutalidade, com maior força. Então, o que a Cibele falou sobre os planos diretores e também a questão de quando são monitoradas e diagnosticadas essas áreas de risco, é difícil a gente conseguir locomover a população daquela região. Muitas vezes o poder público consegue até, a gente já teve casos aqui no Rio Grande do Sul, próximos às regiões do Vale do Taquari, em que foi feito o planejamento, foi feita a remoção de famílias de áreas de risco e infelizmente eles acabavam retornando. Todos esses aspectos eles dificultam também a organização dos gestores e quando ocorrem eles têm uma proporção maior e acabam afetando uma quantidade maior de famílias, né? Sim, as decisões, claro, são tomadas por gestores, mas a sociedade também tem responsabilidade nesse processo todo, né, Cibele? De que forma fazer com que as pessoas compreendam isso, que não podem, né, pela sua própria segurança, não podem, não devem ficar naquelas regiões de risco? Eu acho que a questão envolvendo áreas de risco é muito complexa, né? A gente pega uma parte da população bastante vulnerável, né? Então é um tema sociológico gigante para ser estudado. Mas o que eu costumo dizer, e a gente ali na educação ambiental costuma trabalhar, é levar as pessoas à reflexão, né? Dos mais variados níveis econômicos. Então, de tudo que tu faz, desde a hora que você vai no supermercado fazer uma compra, até a hora que você escolhe sair de casa, como você vai sair de casa. Então, é um processo gigante, né, de reflexão, de tudo que você faz tem um impacto. Tudo que você faz gera um impacto. Então, aonde eu quero me colocar nesse processo? Bom, eu vou continuar comprando coisas, plástico, coisas ligadas, por exemplo, uso único, plásticos de uso único. Eu vou continuar usando? A gente sabe que a geração de resíduos também é uma das grandes fontes geradoras de gás de efeito estufa. Ah, eu vou ter um carro ou eu vou preferir usar o transporte público? Eu vou me locomover a pé desse ponto ao outro ou eu vou pedir um Uber para ir de tal a tal lugar, se eu posso me locomover a pé? Sim. Então são dezenas de decisões que a gente deve tomar a partir de uma reflexão. E e isso que é difícil, porque mudar hábitos é algo extremamente complicado. É extremamente complicado. Mas eu digo que cada vez mais a gente tem instrumentos e informações que nos levam à reflexão. E eu acho que isso é importante, né? A gente está num processo global, né, de tomada de decisão pessoal, de iniciativas, né, pessoais para que a coisa não degringole, eu gosto de falar assim. E eu acho que as pessoas, a sociedade em si, o indivíduo tem que tomar parte dessa situação, né? Não é só aquela coisa, é o governo que tem que decidir. É óbvio que o poder dos governos, né, de tomada de decisão e de ações mais generalizadas, de indução, né, de algumas políticas, elas é fundamental. Né? A gente vê agora, por exemplo, Porto Alegre tem o último inventário que foi feito de emissão de gás de efeito estufa, apontou o que a maioria das cidades aponta. Nossa maior fonte emissora é transportes, né? É via transportes. São 66% nossa fonte de transporte gera 66% de emissão de gás de efeito estufa. Como reduzir isso, né? Quais as políticas públicas para reduzir essa poluição? Bom, a gente precisa priorizar transporte público. Tem algumas medidas que são um pouco amargas, sim, só que
globalmente, várias cidades do mundo estão tomando ações nesse sentido. Inclusive na União Europeia, eles deram uma meta lá que até 2030 não pode mais ter carro movido a gasolina, nem a combustível fóssil. Como é que eles vão fazer essa mudança de matriz energética? Vai ser um processo extremamente duro para toda a sociedade, mas eles vão ter que fazer, e estão fazendo, e já iniciou. Então, Porto Alegre, como é que a gente vai começar a trabalhar isso? Bom, Porto Alegre está cheio de iniciativas focadas na priorização do transporte público, não é só o pacote que veio aqui para a Câmara, né? Além do pacote que está sendo discutido, tem faixas exclusivas para ônibus, foi instalado GPS em toda a frota de ônibus de Porto Alegre. Isso dá mais segurança e incentiva as pessoas a usarem, porque você vê onde é que está o ônibus, que horas que chega, né, te dá mais segurança de ir para a parada de ônibus. Houve uma redução de violência nos ônibus também de 78% nos últimos 4 anos. São dezenas de ações focadas na priorização do transporte público. Quando você tem um transporte público adequado e que é viável, né, as pessoas preferem usar o ônibus ou, enfim, algum outro modal do que usar o seu próprio veículo. Sim. Então, aproveitando que tu comentaste a questão do consumo, eu te pergunto assim, tu acreditas que a indústria também já está mais atenta a essas questões à medida que a gente percebe marcas desenvolvendo produtos né, com apelo mais sustentável? Tu achas que já estamos no caminho para isso? Eu acho que a gente tem bastante coisa a caminhar pela frente, mas a gente já vê muitas iniciativas nesse sentido, né? Eu vou te dar um exemplo, que é a questão dos canudinhos plásticos, que recentemente, né, a lei começou a valer, né, uma iniciativa aqui legislativa, do Poder Legislativo, e a gente está fazendo ações de educação ambiental, conversando com alguns, em vários estabelecimentos comerciais, e a gente já verifica o quê? Que os comerciantes já não estão mais oferecendo canudinho plástico, são raros os que oferecem, né, dentro de uma perspectiva de cidade. Então, a nossa primeira ação, a gente constatou que 10 de 60 estabelecimentos aqui tinham canudinho plástico, e vários já estavam oferecendo canudinho ou biodegradável ou não estavam mais oferecendo. E aí a questão é também, né, a indústria está se preparando, tem iniciativas sustentáveis imensas acontecendo por aí, né? Tem um nicho gigante de sustentabilidade aparecendo, muita marca nova, muita coisa diferente. Agora a questão que eu bato com o meu pessoal lá, mas será que a gente precisa de canudinho? Então, por mais que haja, né, um fomento, que haja, enfim, essa iniciativa, eu estou colocando bem pontual a questão do canudo, mas ela é simbólica, né? Com certeza. Estão fazendo vários outros tipos de canudinho biodegradável, mas a gente vai estar gerando resíduo igual. Será que a gente precisa disso? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer enquanto consumidor. Sim. Por que eu preciso usar canudo, mesmo que ele seja biodegradável, se eu vou gerar um resíduo? O canudinho plástico, ele é reciclável. Se ele é encaminhado corretamente para as unidades de triagem via coleta seletiva, ele tem reciclagem. O biodegradável não. Ele vai caminhar quilômetros para chegar lá no aterro sanitário de Minas do Leão e ele é resíduo. Então, por que eu tenho que consumir um canudinho, né? Se a gente analisar as atitudes individuais, né, grande parte dos produtos que a gente utiliza é por puro comodismo, incluindo os canudos. Ludmila, tu acredita que a partir do momento, então, que os estabelecimentos param de oferecer esse tipo de item, pode se tornar uma cultura da sociedade já perceber que não é tão necessário assim? Isso, é uma questão bacana também da gente colocar. A Sibeli estava comentando, né, de que já existe uma conscientização maior, então não são só também os problemas, né, vamos apresentar coisas que já estão dando certo, tanto no nosso estado quanto fora. Essa consciência sustentável sobre sacolas plásticas, canudos, embalagens em geral, já está aumentando muito a quantidade de pessoas levando o seu saquinho de pano para fazer compras, levando suas embalagens de vidro retornáveis, né,
para diminuir esse consumo e essa questão dos plásticos de uso único. Isso está aumentando mundialmente, né? Não só o Brasil, quanto países como a China, o Japão já estão proibindo, ou essa semana eu vi a criação de sacolas biodegradáveis, né? Através de, acho que era algas, alguma coisa do peixe, que do tipo, tu pode utilizar e depois ela é absorvida pelo meio, então é muito bacana. No Rio Grande do Sul também, em 2017, houve uma mobilização por essas questões de planejamento e também as técnicas, né, para mitigação dos riscos de eventos extremos. A gente tem no estado do Rio Grande do Sul, foi feito o zoneamento ecológico econômico, nosso estado já investiu nisso, Assembleia Legislativa, o governo, é uma coisa bacana de divulgar para a população também, saber de que sim, os seus gestores já estão muito envolvidos em questão de nossa defesa, tanto de empreendedores, quanto, né, do tipo, tu tem que defender o meio ambiente, mas tu também não pode deixar o estado deixar de crescer. E aliado a isso, junto com o investimento do Banco Mundial, foi feito o Sistema Integrado de Gestão de Riscos, que é uma coisa que há mais de uma década vem sendo pensada para ter uma sala de situação no estado em que a gente possa monitorar e, com a Defesa Civil, avisar a população sobre os fenômenos climáticos. Nós fizemos um projeto que era no Vale do Taquari, na bacia hidrográfica do Taquari-Antas. Foi um esforço entre Governo do Estado, Defesa Civil e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que a gente levou sociólogos, engenheiros, arquitetos, geólogos e meteorologistas e uma equipe multidisciplinar para conversar com a população e fazer a educação ambiental, né? E uma coisa que a gente viu o resultado, e é o que eu peço para a população sempre se alertar, se cada um fizer o seu trabalho como formiguinha, todo mundo acaba ganhando. Existe a previsão de precipitação. O que eu, como sociedade, né, posso fazer para contribuir com meu bairro, com a minha rua, com a minha cidade? Primeira coisa que nós fizemos lá foi dizer para as pessoas, você viu que tem previsão de chuva? Recolha a sacola de lixo, não deixa ela no chão ou na calçada para esperar o lixeiro passar. Porque pode vir uma quantidade de precipitação muito grande, essa sacola ela vai ser levada para a boca de lobo, no bueiro, e ela vai obstruir e vai prejudicar a drenagem urbana. E na cidade de Lajeado, em algumas semanas feito esse trabalho em 2017, já se viu resultados. Então, essas questões de eu como pessoa já não usar o canudinho, já levar minha sacola de pano para fazer compra, ou ver que vai ter precipitação, não deixar o lixo no chão, ou colocar o preguinho no poste da minha rua para que fique tudo elevado e não seja levado, tudo isso é válido, e eu vejo que cada vez mais, principalmente a nova geração, as crianças, os adolescentes, eles têm focado muito mais, ensinado, né, as gerações mais antigas, e são coisas que já funcionam. Sim. E a gente está caminhando para o desenvolvimento e proteção ambiental nesse aspecto. Então, não só os problemas, né, temos coisas que já são feitas e estão valendo. A gente lá na Unidade de Educação Ambiental, a gente trabalha muito com as crianças e é impressionante, assim, elas nos ensinam, né? É uma troca muito, muito interessante, assim. A gente trabalha muito com as escolas municipais, estaduais, enfim, algumas particulares também, fazendo plantios, né, de mudas. A gente faz todo um enfoque nessa questão climática, da importância da árvore, dentro desse contexto, né, de mudanças climáticas, enfim. E é interessantíssimo ver. Elas levam, de fato, né, para casa todo o ensinamento e nos dão muito retorno também, é muito, muito interessante. Eu vou deixar, Cibele, para que tu comente um pouco mais sobre os projetos do setor de educação ambiental da ISMANS no nosso próximo bloco, porque a gente chegou ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. Logo mais as nossas convidadas então voltam com outras informações e análises sobre fenômenos climáticos e sobre a educação ambiental. Fique com a gente. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial.
O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o arsenal de guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e no programa de hoje nós estamos analisando o preparo das grandes cidades para as chuvas frequentes que têm ocorrido em algumas regiões do país. Comigo aqui no estúdio estão a meteorologista Ludmila Porchman e a coordenadora de comunicação e de educação ambiental da SMANS, Cibele Carneiro. Cibele, voltando a falar um pouquinho então sobre as iniciativas de educação ambiental da SMANS e os projetos aí de forma integrada realizados pelas diferentes secretarias do nosso município. Então, Porto Alegre, na verdade, tem muitas iniciativas, né, que entram dentro desse grande guarda-chuva aí das mudanças climáticas na redução de emissão de gases. Então, poderia listar, além da questão ligada aos transportes, que a gente já falou, né, que são várias iniciativas, existe hoje um incentivo muito forte, um foco muito grande do poder público para incentivar o uso dos modais sustentáveis, né, principalmente caminhada e as pedaladas, né, bicicleta. Então, além, né, do aumento da quilometragem de ciclovias que está sendo implementada, a gente tem um foco muito grande do poder público para a qualificação dos espaços públicos, né? Tanto os grandes locais como a Orla do Guaíba, né, que a gente, enfim, entregou o trecho 1, trecho 3 em obras, trecho 2 para concessão, o Largo dos Açorianos, Redenção, enfim, né, esses grandes espaços, mas também tem as praças que estão sendo revitalizadas num grande contrato aí de revitalização, e recentemente agora foi feito também um contrato para qualificação das calçadas, né? Então tudo isso vem ao encontro desse processo, né, de tentar induzir ou fomentar que as pessoas caminhem pela cidade, uma cidade caminhável, uma cidade para as pessoas, que é o nosso grande foco do plano diretor. Né? O nosso plano diretor, que está em revisão, vem com todo o aporte e a cooperação técnica do PNUD, né, das Nações Unidas, e toda as diretrizes dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estão arraigados ou a gente quer de alguma forma atender. Então, a questão climática, obviamente, está ali dentro, né, mas também todo esse outro conceito de sustentabilidade, que ele é super amplo, né? Então ele vai do social ao ambiental, passando pelo econômico, né? O conceito integral mesmo de sustentabilidade. A questão específica, né, das mudanças climáticas dentro do plano diretor, a gente quer integrar a atualização do inventário de emissão de gases do efeito estufa, que a gente está trabalhando num termo de referência já para contemplar durante a revisão do plano diretor, né? Tem também uma outra questão que estava tratando, que a gente entende como fundamental, que é a análise de vulnerabilidade climática da cidade. Isso tem que estar integrado ao planejamento urbano, né, para ser de fato efetivo. E após isso a gente, enfim, vai definir aí o plano climático, o plano de ação climático, né, que tudo isso está dentro do escopo também da política de mudanças climáticas, que foi aprovada ano passado pela Câmara e sancionada pelo prefeito agora dia 10 de janeiro. Então é um grande guarda-chuva, né, de coisas que estão acontecendo, que vai da informatização de serviços e de processos, que isso também já reduz o deslocamento das pessoas pela cidade, a partir com veículos, enfim, até um grande guarda-chuva aí de melhoria de espaços públicos e coisas nesse alinhamento. Tá certo. Ludmila, o que tu espera desse processo aí de revisão do plano diretor e o que existe hoje de alternativas que podem acabar sendo colocadas nesse novo plano diretor para minimizar os impactos das grandes chuvas em Porto Alegre, especificamente? Pois a Secretaria, então, né, Municipal está de parabéns. Eu acho que o governo do estado também está de parabéns no Rio Grande do Sul,
com as suas novas diretrizes técnicas, inclusive o nosso órgão ambiental, a FEPAM, de uns anos para cá, de 2017 para cá, vem fazendo uma análise técnica e uma maior fiscalização e cobrança também dos estudos ambientais, né, tanto de emissões quanto de impactos atmosféricos e de meio ambiente nos empreendimentos, nos licenciamentos. Isso é uma vitória muito grande para a população. Antigamente a gente não tinha todas essas cobranças, todas essas fiscalizações. Os dois, tanto o FEPAM quanto o Estado quanto o município, têm aumentado esse empenho, né, em proteger a população e também de fazer com que as pessoas tenham essa conscientização maior. Existem várias novas técnicas pelo mundo, Holanda, China, de tetos verdes para contenção de água, de calçadas ecológicas, né, com resíduos aproveitados de... Até a gente teve a grande tragédia de Brumadinho fez com que houvesse, né, perdas humanas e a catástrofe, mas trouxe também o desenvolvimento da engenharia. Eles estão usando os resíduos do minério para criar calçadas permeáveis, né, e já tem protótipos de construções com aquela utilização dos resíduos. Existem projetos de criação de praças, né, urbanas, piscinões, assim, que seriam para contenção de água, áreas públicas, que quando tivesse chuvas abundantes a gente teria essa contenção como de retenção de água para não causar inundação e escoamento em grande proporção. Eu vi essa semana, baseado, acredito, na prefeitura, vendo os eventos que aconteceram em São Paulo, já foram procurar a questão de quais as nossas bombas de Porto Alegre e de questão de paredes dos diques também, que precisam de manutenção, precisam de revisão, né? Obras de engenharia hidráulicas da cidade que lá da década de 70 e 80 foram feitas e não tiveram mais essa manutenção. Eu vi que o poder público já está preocupado com isso, né? Em colocar em funcionamento para que, se caso ocorra no município de Porto Alegre, a gente tenha medidas emergenciais para tomar conta, até porque eles também têm o plano de retirar o muro da Mauá, né, para que a população tenha o contato com o rio, para deixar a nossa capital mais bonita, mais turística, digamos assim, mas nos protegendo de caso uma eventual inundação ou cheia, como foi a de 1940, quando depois o muro foi construído. Sim. Então eu acho que a perspectiva está muito boa, né? E a população e o poder público, os gestores, eles foram também dando mais atenção para as pesquisas universitárias, para os cientistas nos últimos anos, no Rio Grande do Sul principalmente. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades, até privadas, ganharam mais espaço, né? E a gente está tendo essa interação, gestão legislativa, população e os meios acadêmicos. Isso é de extrema valia, um ganho muito grande para a população em geral. Até nesse teu gancho, né, esse trabalho integrado que está sendo feito em parceria com as universidades via Pacto Alegre, né, para a gente, enquanto poder público, enquanto executivo, enquanto legislativo, eu também já fui do legislativo há alguns anos, é muito interessante, né, porque é justamente isso, tu sai do acadêmico, o acadêmico consegue sair daquela bolha que se vive, ao mesmo tempo o executivo consegue receber informações que talvez o corpo técnico não tenha capacidade de tempo mesmo, né, para consolidar e enfim, porque a demanda de serviços é gigante. Então essa conexão, né, entre iniciativa privada, entre o poder público, entre as universidades, ela é que fez, por exemplo, Medellín virar referência internacional em termos de gestão pública, né, de mudança de paradigmas. Antes era uma cidade que todo mundo morria de medo por conta da questão do tráfico, e hoje é um case de sucesso mundial de como que uma cidade, uma sociedade, né, vários governos e a universidade consegue de forma, né, de forma unida mudar uma realidade que para muita gente era perdida. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho, assim, eu sou uma otimista por natureza, eu acho que a gente está num caminho muito interessante em Porto Alegre, muito interessante mesmo. As questões climáticas, a meteorologia e as questões climáticas de uma forma mais
geral, assim, fazem parte da vida de todo mundo, né? Primeira informação que muita gente procura antes de sair de casa é como vai ficar o tempo. Aí, acho que aí entra essa questão, a importância de que isso seja pensado de forma conjunta pelos diferentes atores aí que compõem a nossa sociedade, inclusive o legislativo, né, Cibele? Tu que teve uma participação aqui na Câmara também, nós temos aqui a Comissão de Saúde e Meio Ambiente que periodicamente realiza esse tipo de discussão, ou seja, o Legislativo da capital também integrado nesse processo todo, né? Eu digo que a questão climática ela é transversal, né? Não adianta eu sozinha lá no poder público estar fazendo alguma coisa se eu não estiver conversando com todo mundo, né? Então isso vale para toda a política pública, né? Quando a gente está agora pensando na construção e realizando mesmo a revisão do plano diretor, sem a participação da Câmara, sem a participação da sociedade, de fato, para onde vamos, qual é a Porto Alegre 2030 que a gente quer, uma simples lei, ela não tem o poder, né, sozinha de fazer um milagre, né? Então, a importância mesmo dessa participação de todos na definição de qual é a Porto Alegre 2030 que a gente quer, de fato, que aconteça, é fundamental nesse momento que a gente está passando. Então, o secretário Germano Brem está em contato muito permanente, muito integrado com a Câmara, principalmente com o presidente, né, com o Pujol, o vereador Pujol, e a gente conta com esse apoio da Câmara, com essa discussão que, né, enfim, por mais que hajam visões diferentes, acho que todo mundo quer a mesma coisa, que é uma Porto Alegre melhor para todo mundo. Então é muito, muito importante essa participação. Falando sobre o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, sobre a equipe técnica, na verdade, da SMAS também, vocês participaram de encontros, né, em Belo Horizonte recentemente, para tratar justamente sobre a questão dos eventos climáticos e outras cidades do Brasil. O que pode ser trazido de informação e de troca entre Porto Alegre e esses municípios? Porto Alegre, na verdade, há muitos anos já participa dessa integração entre as cidades, principalmente as capitais brasileiras, né? Uma troca de figurinhas, né? O que tu está fazendo, como é que eu adapto para minha realidade, enfim. Então, é muito interessante essas viagens, justamente para você ver o que está sendo implementado e tentar trazer algumas coisas para cá, né? As cidades, num geral, as capitais brasileiras, elas estão num uníssono com relação à questão climática, né? A gente teve agora também na COP em Madrid, e o que a gente vê é isso, a mobilização das cidades, principalmente das capitais brasileiras, com a meta de fazer avançar a questão climática, né? Então, é redução de emissões, definição de metas de redução de emissões, plano climático, enfim, é todo o arcabouço que integra esse guarda-chuva, né? Que é inventário, a avaliação de vulnerabilidades climáticas, definição de metas de redução, plano climático. Então, é nessa vertente, né, nesse andamento que a gente também está em Porto Alegre. E a nossa, enfim, eu não sei se é um diferencial, a gente entende que sim, a nossa grande oportunidade é a revisão do plano diretor, de integrar a agenda climática a planejamento urbano, porque aí, de fato, a gente entende que isso vai estar de forma transversal sendo trabalhado na cidade. Nós falamos anteriormente sobre essa questão de permitir o desenvolvimento da cidade, do estado, mas estar atento às questões climáticas também. Quando iniciou esse processo da gente falar em preservação ambiental, existia essa discussão sobre retroceder ou perder o uso de certas tecnologias, certos avanços já alcançados para preservar o meio ambiente. Ludmila, tu acredita que esse conceito já caiu por terra, que hoje é possível que se permita o avanço, o desenvolvimento econômico, mesmo em favor do meio ambiente, mesmo preservando o meio ambiente? Com certeza. Na verdade, inclusive uma discussão que está sendo super atual aqui na região metropolitana é da mina carbonífera, de carvão, né, que estão querendo instalar aqui na região do Guaíba. E aí entrou a população, entrou a universidade, entrou os órgãos públicos e também a iniciativa privada na discussão de que vai ter um impacto ambiental muito grande ou a gente pode fazer a implementação para o desenvolvimento, né, tanto econômico quanto de geração de empregos, da indústria na região metropolitana de Porto Alegre.
E uma das coisas que eu acho que a população tem que tomar consciência é assim, diversos órgãos estão fazendo o monitoramento e para que seja o mais cabível possível essas implementações e esses desenvolvimentos. Por quê? Nós temos que aliar, né, o empreendedor junto com a questão ambiental. Não é só também a gente tirando a possibilidade de implementação de novas tecnologias por causa só de questões de vamos só defender o meio ambiente e vamos parar de crescer. Não, acho que dá para aliar crescimento econômico junto com questão ambiental, porque aí tu tem também a criação de novas técnicas e novas metodologias e tecnologias para que seja sustentável e seja de crescimento para a população e também sempre defendendo o meio ambiente, obviamente. Mas eu acredito que quanto mais quantidade de estudos, quanto mais tecnologia a gente aliar, mesmo que tu tenha, digamos assim, tu tenha as mineradoras, existem vários tipos, né, de empreendimentos no planeta que, obviamente, a agricultura, para plantar, para tu poder te alimentar, tu vai precisar ter tecnologias de plantio e desenvolvimento agrário e da terra, etc. E a gente viu isso na história, né? Digamos, a nossa cultura agrícola, ela aumentou, existe a extração, mas existiu também muito investimento em tecnologia. Então, a gente foi crescendo e se adaptando ao longo do tempo. Hoje em dia, tu tem a questão das irrigações, que de cada vez mais é para proteger o meio ambiente, não só extrair. Então, essa questão, a gente pode empreender, aprender a manejar da melhor maneira. Então, eu acredito que não é só de extração, ou não é só catástrofes que vão ser criadas, né? Quanto mais a gente tiver investimento, mais tecnologia a gente vai ter, mais conhecimento a gente vai gerar, e aí a gente consegue entrar nesse balanço entre o que é preciso fazer para consumir, extrair da maneira mais balanceada possível. Eu acredito que a gente está em caminhos muito bons em relação a isso. Eu gostaria que tu comentasse também, Cibele, essa questão do desenvolvimento e da preservação do meio ambiente. Eu costumo dizer que uma coisa não exclui a outra, né? Tu não tem como fazer um desenvolvimento econômico se a tua questão ambiental, ou se o teu planeta está destruído. Né? Então, não existe como você pensar no ouro, né, na toda a questão de riqueza, geração de riqueza, se o teu sistema planetário está em colapso. Né? Então, uma coisa está totalmente vinculada à outra. Por isso que se fala em desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável envolve todos os aspectos ambientais, sociais e o econômico. Se não pensar de forma integrada, a coisa não tem como andar, sinceramente. O Brasil, muito se fala, né? Nosso país tem dimensões de um continente e também é rico é muito rico naturalmente, assim, né? A água e todos os nossos... vocês acreditam que, de certo modo, essa riqueza natural do Brasil impactou na não construção de políticas de preservação do meio ambiente, à medida que nós fomos ricos durante muito tempo e agora o país começa a perceber certos impactos disso? Como tu percebe essa questão? Então, na verdade, é assim, o ser humano, né, o ser humano como em geral, né, costuma dar valor quando perde, né? Então, a gente sempre teve muita abundância de tudo, continuamos tendo, né? A gente continua tendo abundância. São raros os momentos de seca extrema, que você tem uma falta d'água em São Paulo, por exemplo. São raros esses momentos. Passou o evento extremo, voltou a chover, as pessoas esquecem, né? Então, assim, esse que é a grande tônica. A questão do ser humano, né? Quando perde é que começa a dar valor. Então, eu acho que esses eventos extremos que estão acontecendo, essa publicização da questão climática,
enfim, as emissoras de TV estão tratando disso de uma forma muito mais ampla. Quase todo noticiário de TV você ouve falar de alguma coisa vinculada a algum evento climático, né, ou alguma questão ambiental. As pessoas têm tratado mais esse assunto, né? Então, quando a coisa massifica, quando o tema se massifica, eu acho que isso ajuda, sim, e contribui muito para a questão de mudança de hábito. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer também, nós somos muito jovens, né? Em questão histórica, em questão de realmente de construção de um país como civilização. O Brasil tem 520 anos, né? Comparado à Europa, nós estamos 4.500 anos atrasados. Mesmo com esse pouco tempo, nós nos desenvolvemos absurdamente. Mas, óbvio, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. É óbvio que a gente tem que usar os bons exemplos como nação para se desenvolver e aí ser exemplo também de crescimento, de desenvolvimento e sustentabilidade. Mas, querendo ou não, em questão até de obras sanitárias e questões assim, a gente ainda está muito atrás, né, de países europeus mais desenvolvidos, mas que também tiveram uma história muito maior, né? Eu vi uma vez um professor da URGS falando que em questão hidráulica no Brasil, a gente ainda estaria comparado à Europa no século XII, né, em questão de saneamento básico. Então, muito a gente tem que cobrar sempre dessa nova política, dos novos gestores. É isso, é parar com a velha questão de colonialismo, botar o Brasil como se a gente fosse um país subdesenvolvido e que a gente está sempre à sombra dos outros. E que quanto mais os nossos gestores forem buscar as tecnologias de fora e realmente implementar com responsabilidade para a população, não só pensando na eleição do ano seguinte, a gente vai ter um caminho melhor e se desenvolver cada vez mais rápido e de uma maneira eficaz, né? Tá certo, nós chegamos ao final então do TV Câmara Entrevista. Agradeço muito a presença e a disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando informações sobre todas as produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.